Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa girando em torno de duas figuras totalmente opostas. De um lado, temos James Peyton, um policial durão, experiente, sério, daqueles que vivem o trabalho como missão de vida. Ele não confia facilmente em ninguém, muito menos em alguém que não seja da polícia. Do outro lado está Ben Barber, um cara comum, inseguro em alguns aspectos, exageradamente confiante em outros, que sonha em provar que é mais do que apenas o namorado da irmã do policial. Ben quer respeito, quer mostrar que é capaz, que tem valor, mesmo que, no fundo, ele não faça a menor ideia de como agir numa situação real de perigo. James Peyton é apresentado como um policial experiente, respeitado, daqueles que não precisam falar muito para impor presença. Ele conhece as ruas, sabe lidar com criminosos e não tem paciência para erro. Tudo nele transmite controle. É o típico policial que já viu de tudo e que não se impressiona facilmente. E talvez por isso mesmo, ele tenha criado uma espécie de barreira emocional com quase todo mundo à sua volta. Do outro lado da moeda está Ben Barber, totalmente diferente. Ben trabalha como segurança em um videogame center, passa o tempo jogando e falando sobre como seria incrível ser policial, mas nunca foi realmente colocado à prova. Ele fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. E o detalhe mais importante, Ben está namorando a irmã de James. Isso por si só já cria um clima tenso entre os dois desde o início. James não confia em Ben. Na visão dele, Ben é imaturo, irresponsável e completamente despreparado para qualquer coisa que envolva perigo real. Já Ben vê James como alguém que nunca vai dar uma chance justa. Toda a interação entre eles é carregada de provocações, olhares atravessados e aquela disputa silenciosa de quem vai ganhar a conversa. Só que essa disputa logo sai do campo verbal. Ben decide que quer entrar para a academia de polícia. Ele acredita que, se conseguir passar no teste, finalmente vai provar seu valor. Quando conta isso para James, esperando algum tipo de apoio, recebe exatamente o contrário. Deboche, desconfiança e desprezo. Para James, aquilo é quase uma piada. Ele não acredita que Ben dure nem um dia em campo. É aí que James tem uma ideia que para ele parece perfeita. Em vez de simplesmente dizer que Ben não serve para a polícia, ele resolve mostrar isso na prática. James convida Ben para sair com ele durante um dia de trabalho. Oficialmente, seria apenas um acompanhamento. Na prática, James transforma aquilo em um verdadeiro teste de resistência psicológica e emocional. Desde o momento em que Ben entra na viatura, já dá para sentir que algo não vai dar certo. James dirige de forma agressiva, faz comentários secos e trata tudo com uma seriedade intimidadora. Ben tenta manter a pose, faz piadas nervosas e tenta parecer tranquilo, mas o medo vai ficando cada vez mais visível. Cada sirene ligada, cada parada brusca, cada chamada no rádio aumenta a tensão. O que começa como uma simples ronda rapidamente se transforma em algo maior. James leva Ben para áreas perigosas da cidade, lugares onde a criminalidade é pesada e onde qualquer erro pode custar caro. Ben percebe que aquilo não é só um passeio, é um teste de verdade. E James deixa isso claro em cada atitude. Ele não vai aliviar. As primeiras situações já deixam Ben completamente fora do eixo. Ele não sabe como se comportar. Fala quando deveria ficar quieto, reage com atraso e demonstra um medo que ele tenta esconder, mas não consegue. James observa tudo em silêncio, anotando mentalmente cada falha, cada deslize, cada sinal de que Ben não pertence àquele mundo. Só que no meio de tudo isso, algo inesperado acontece. Uma ocorrência aparentemente simples começa a se complicar. O que parecia rotina ganha contornos perigosos. E de repente, Ben não está mais apenas sendo avaliado. Ele está envolvido em algo real, algo que não faz parte de nenhum teste planejado. Depois que a situação foge do controle, policial em apuros entra de vez naquele território onde a comédia começa a dividir espaço com o perigo real. O que antes era apenas um teste arquitetado por James, vira um problema de verdade. E o mais irônico é que agora não dá mais para simplesmente mandar Ben para casa e fingir que nada aconteceu. Ele já está envolvido demais. James percebe que aquela ocorrência aparentemente simples esconde algo maior. Há peças que não se encaixam, atitudes estranhas,
Gente demais tentando parecer calma. A experiência dele grita que aquilo não é só coincidência. Existe um esquema acontecendo por trás, e quanto mais eles avançam, mais fundo entram em uma situação que nenhum dos dois planejou. Ben, por sua vez, está completamente fora da zona de conforto. Ele tenta acompanhar, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo acontece rápido demais. As conversas no rádio, as decisões tomadas em segundos, a forma como James age sem explicar nada, tudo isso deixa Ben nervoso e ainda mais nervoso. E é justamente esse nervosismo que gera boa parte do humor do filme. Ben fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. Só que aos poucos, algo interessante começa a acontecer. Mesmo com medo, Ben começa a prestar atenção. Ele observa como James age, como ele analisa os ambientes, como antecipa movimentos. Ben não deixa de errar, mas já não é mais apenas um peso morto. Em algumas situações, ele percebe detalhes que passam batidos, ainda que muitas vezes fale no momento errado ou do jeito errado. A investigação começa a se desenhar de forma mais clara quando eles se deparam com evidências que apontam para um criminoso conhecido na cidade. Um nome que James conhece muito bem. Um cara perigoso, envolvido com tráfico e armas, e que não costuma deixar pontas soltas. Isso muda completamente o jogo. Agora, o que era um teste vira uma corrida contra o tempo. James tenta assumir o controle total da situação, mas a presença de Ben continua sendo um fator imprevisível, e isso irrita James profundamente. Ele não quer se preocupar em proteger alguém que não deveria estar ali. Ao mesmo tempo, ele começa a perceber que não pode simplesmente abandonar Ben. Por mais que não admita, existe um senso de responsabilidade ali. As coisas se intensificam quando a dupla acaba se envolvendo em perseguições, confrontos e situações que exigem decisões rápidas. Ben entra em pânico várias vezes, mas também surpreende. Em alguns momentos, ele age por impulso e acaba ajudando sem perceber. Em outros, quase coloca tudo a perder. Essa montanha-russa de erros e acertos mantém o filme em constante movimento. A relação entre os dois também começa a mudar. Ainda existe tensão, provocações e desconfiança, mas já não é mais apenas desprezo. James começa a enxergar que Ben não é só conversa. Ele é medroso, sim, despreparado, com certeza, mas não é covarde. Ele fica, mesmo quando poderia fugir. Ele tenta, mesmo quando tudo diz que ele deveria desistir. No meio desse caos, a cidade vira um personagem à parte. Ruas movimentadas, bairros perigosos, lugares onde qualquer pessoa pode ser um risco. O filme usa bem esses cenários para aumentar a sensação de perigo constante. A qualquer momento, algo pode explodir, literalmente ou não. Essa segunda parte é onde Policial em Apuros cresce de verdade. A história ganha peso, os riscos aumentam e a dupla improvável começa, ainda que contra a vontade, a funcionar. Não como parceiros de verdade, mas como duas pessoas presas na mesma situação, obrigadas a confiar uma na outra. E quando parece que eles estão finalmente chegando perto da solução, algo dá errado. Um erro de cálculo, uma decisão tomada rápido demais, ou talvez apenas azar. O fato é que no final dessa parte, a situação atinge um novo nível de perigo. Agora não se trata mais apenas de resolver um caso, trata-se de sobreviver. E é com essa sensação de urgência, de que não há mais volta, que o filme caminha direto para o confronto final. A partir do momento em que tudo sai definitivamente do controle, Policial em Apuros entra no seu trecho mais intenso. Agora não existe mais teste, não existe mais vamos ver se você aguenta. O perigo é real, imediato, e tanto James quanto Ben sabem disso. O criminoso que eles estão enfrentando não é só mais um nome na ficha policial. É alguém disposto a tudo para escapar, inclusive matar quem estiver no caminho. James, como sempre, tenta assumir a liderança absoluta da situação. Ele conhece o inimigo, sabe como esse tipo de gente pensa e entende que qualquer erro agora pode custar caro. O problema é que ele já não está sozinho. Ben continua ali. E não por obrigação, mas por escolha. Mesmo apavorado, mesmo tremendo por dentro, ele decide ficar. E isso começa a mudar completamente a forma como James o enxerga. A tensão cresce quando a dupla se vê encurralada em situações cada vez mais perigosas.
Perseguições ficam mais agressivas, confrontos mais diretos e a margem para erro praticamente desaparece. Ben continua errando, continua reagindo de forma exagerada em alguns momentos, mas agora existe algo diferente. Ele age. Ele não congela, ele não foge, ele tenta ajudar mesmo sem saber exatamente como. E é justamente aí que o filme mostra sua virada emocional. James começa a perceber que ser policial não é só técnica, treinamento ou sangue frio, é também coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Ben está morrendo de medo, mas continua avançando, continua seguindo, continua tentando fazer a coisa certa. O confronto final se aproxima de forma inevitável. O vilão, pressionado, começa a cometer erros. A cidade vira um campo de batalha improvisado, com ruas fechadas, tensão no ar e aquela sensação de que tudo pode dar errado a qualquer segundo. James age como sempre agiu, mas agora começa a incluir Ben nas decisões, mesmo que de forma relutante. Em um dos momentos mais importantes do filme, Ben se vê diante de uma escolha que define tudo. Ele pode recuar, se esconder, deixar James resolver sozinho, ou pode agir. E ele age, não de forma perfeita, não como um herói de filme policial clássico, mas como alguém comum, fazendo o melhor que pode, em uma situação extrema. Essa atitude acaba sendo decisiva. A história começa girando em torno de duas figuras totalmente opostas. De um lado, temos James Peyton, um policial durão, experiente, sério, daqueles que vivem o trabalho como missão de vida. Ele não confia facilmente em ninguém, muito menos em alguém que não seja da polícia. Do outro lado está Ben Barber, um cara comum, inseguro em alguns aspectos, exageradamente confiante em outros, que sonha em provar que é mais do que apenas o namorado da irmã do policial. Ben quer respeito, quer mostrar que é capaz, que tem valor, mesmo que, no fundo, ele não faça a menor ideia de como agir numa situação real de perigo. James Peyton é apresentado como um policial experiente, respeitado, daqueles que não precisam falar muito para impor presença. Ele conhece as ruas, sabe lidar com criminosos e não tem paciência para erro. Tudo nele transmite controle. É o típico policial que já viu de tudo e que não se impressiona facilmente. E talvez por isso mesmo, ele tenha criado uma espécie de barreira emocional com quase todo mundo à sua volta. Do outro lado da moeda está Ben Barber. Totalmente diferente. Ben trabalha como segurança em um videogame center. Passa o tempo jogando e falando sobre como seria incrível ser policial, mas nunca foi realmente colocado à prova. Ele fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. E o detalhe mais importante, Ben está namorando a irmã de James. Isso por si só já cria um clima tenso entre os dois desde o início. James não confia em Ben. Na visão dele, Ben é imaturo, irresponsável e completamente despreparado para qualquer coisa que envolva perigo real. Já Ben vê James como alguém que nunca vai dar uma chance justa. Toda a interação entre eles é carregada de provocações, olhares atravessados e aquela disputa silenciosa de quem vai ganhar a conversa. Só que essa disputa logo sai do campo verbal. Ben decide que quer entrar para a academia de polícia. Ele acredita que, se conseguir passar no teste, finalmente vai provar seu valor. Quando conta isso para James, esperando algum tipo de apoio, recebe exatamente o contrário. Deboche, desconfiança e desprezo. Para James, aquilo é quase uma piada. Ele não acredita que Ben dure nem um dia em campo. É aí que James tem uma ideia que para ele parece perfeita. Em vez de simplesmente dizer que Ben não serve para a polícia, ele resolve mostrar isso na prática. James convida Ben para sair com ele durante um dia de trabalho. Oficialmente, seria apenas um acompanhamento. Na prática, James transforma aquilo em um verdadeiro teste de resistência psicológica e emocional. Desde o momento em que Ben entra na viatura, já dá para sentir que algo não vai dar certo. James dirige de forma agressiva, faz comentários secos e trata tudo com uma seriedade intimidadora. Ben tenta manter a pose, faz piadas nervosas e tenta parecer tranquilo, mas o medo vai ficando cada vez mais visível. Cada sirene ligada, cada parada brusca, cada chamada no rádio aumenta a tensão. O que começa como uma simples ronda, rapidamente se transforma em algo maior. James leva Ben para áreas perigosas da cidade, lugares onde a criminalidade é pesada e onde qualquer erro pode custar caro. Ben percebe que aquilo não é só um passeio,
é um teste de verdade. E James deixa isso claro em cada atitude. Ele não vai aliviar. As primeiras situações já deixam Ben completamente fora do eixo. Ele não sabe como se comportar. Fala quando deveria ficar quieto, reage com atraso e demonstra um medo que ele tenta esconder, mas não consegue. James observa tudo em silêncio, anotando mentalmente cada falha, cada deslize, cada sinal de que Ben não pertence àquele mundo. Só que no meio de tudo isso, algo inesperado acontece. Uma ocorrência aparentemente simples começa a se complicar. O que parecia rotina ganha contornos perigosos. E de repente, Ben não está mais apenas sendo avaliado. Ele está envolvido em algo real, algo que não faz parte de nenhum teste planejado. Depois que a situação foge do controle, Policial em Apuros entra de vez naquele território onde a comédia começa a dividir espaço com o perigo real. O que antes era apenas um teste arquitetado por James, vira um problema de verdade. E o mais irônico é que agora não dá mais para simplesmente mandar Ben para casa e fingir que nada aconteceu. Ele já está envolvido demais. James percebe que aquela ocorrência aparentemente simples esconde algo maior. Há peças que não se encaixam, atitudes estranhas, gente demais tentando parecer calma. A experiência dele grita que aquilo não é só coincidência. Existe um esquema acontecendo por trás, e quanto mais eles avançam, mais fundo entram em uma situação que nenhum dos dois planejou. Ben, por sua vez, está completamente fora da zona de conforto. Ele tenta acompanhar, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo acontece rápido demais. As conversas no rádio, as decisões tomadas em segundos, a forma como James age sem explicar nada, tudo isso deixa Ben nervoso e ainda mais nervoso. E é justamente esse nervosismo que gera boa parte do humor do filme. Ben fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. Só que aos poucos, algo interessante começa a acontecer. Mesmo com medo, Ben começa a prestar atenção. Ele observa como James age, como ele analisa os ambientes, como antecipa movimentos. Ben não deixa de errar, mas já não é mais apenas um peso morto. Em algumas situações, ele percebe detalhes que passam batidos, ainda que muitas vezes falhe no momento errado ou do jeito errado. A investigação começa a se desenhar de forma mais clara quando eles se deparam com evidências que apontam para um criminoso conhecido na cidade. Um nome que James conhece muito bem. Um cara perigoso, envolvido com tráfico e armas, e que não costuma deixar pontas soltas. Isso muda completamente o jogo. Agora, o que era um teste vira uma corrida contra o tempo. James tenta assumir o controle total da situação, mas a presença de Ben continua sendo um fator imprevisível, e isso irrita James profundamente. Ele não quer se preocupar em proteger alguém que não deveria estar ali. Ao mesmo tempo, ele começa a perceber que não pode simplesmente abandonar Ben. Por mais que não admita, existe um senso de responsabilidade ali. As coisas se intensificam quando a dupla acaba se envolvendo em perseguições, confrontos e situações que exigem decisões rápidas. Ben entra em pânico várias vezes, mas também surpreende. Em alguns momentos, ele age por impulso e acaba ajudando sem perceber. Em outros, quase coloca tudo a perder. Essa montanha-russa de erros e acertos mantém o filme em constante movimento. A relação entre os dois também começa a mudar. Ainda existe tensão, provocações e desconfiança, mas já não é mais apenas desprezo. James começa a enxergar que Ben não é só conversa. Ele é medroso, sim, despreparado, com certeza, mas não é covarde. Ele fica, mesmo quando poderia fugir. Ele tenta, mesmo quando tudo diz que ele deveria desistir. No meio desse caos, a cidade vira um personagem à parte. Ruas movimentadas, bairros perigosos, lugares onde qualquer pessoa pode ser um risco. O filme usa bem esses cenários para aumentar a sensação de perigo constante. A qualquer momento, algo pode explodir, literalmente ou não. Essa segunda parte é onde Policial em Apuros cresce de verdade. A história ganha peso, os riscos aumentam e a dupla improvável começa, ainda que contra a vontade, a funcionar. Não como parceiros de verdade, mas como duas pessoas presas na mesma situação, obrigadas a confiar uma na outra. E quando parece que eles estão finalmente chegando perto da solução, algo dá errado. Um erro de cálculo, uma decisão tomada rápido demais, ou talvez apenas azar.
O fato é que no final dessa parte, a situação atinge um novo nível de perigo. Agora não se trata mais apenas de resolver um caso, trata-se de sobreviver. E é com essa sensação de urgência, de que não há mais volta, que o filme caminha direto para o confronto final. A partir do momento em que tudo sai definitivamente do controle, Policial em Apuros entra no seu trecho mais intenso. Agora não existe mais teste, não existe mais vamos ver se você aguenta. O perigo é real, imediato, e tanto James quanto Ben sabem disso. O criminoso que eles estão enfrentando não é só mais um nome na ficha policial. É alguém disposto a tudo para escapar, inclusive matar quem estiver no caminho. James, como sempre, tenta assumir a liderança absoluta da situação. Ele conhece o inimigo, sabe como esse tipo de gente pensa e entende que qualquer erro agora pode custar caro. O problema é que ele já não está sozinho. Ben continua ali. E não por obrigação, mas por escolha. Mesmo apavorado, mesmo tremendo por dentro, ele decide ficar. E isso começa a mudar completamente a forma como James o enxerga. A tensão cresce quando a dupla se vê encurralada em situações cada vez mais perigosas. Perseguições ficam mais agressivas, confrontos mais diretos e a margem para erro praticamente desaparece. Ben continua errando, continua reagindo de forma exagerada em alguns momentos, mas agora existe algo diferente. Ele age. Ele não congela, ele não foge, ele tenta ajudar mesmo sem saber exatamente como. E é justamente aí que o filme mostra sua virada emocional. James começa a perceber que ser policial não é só técnica, treinamento ou sangue frio, é também coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Ben está morrendo de medo, mas continua avançando, continua seguindo, continua tentando fazer a coisa certa. O confronto final se aproxima de forma inevitável. O vilão, pressionado, começa a cometer erros. A cidade vira um campo de batalha improvisado, com ruas fechadas, tensão no ar e aquela sensação de que tudo pode dar errado a qualquer segundo. James age como sempre agiu, mas agora começa a incluir Ben nas decisões, mesmo que de forma relutante. Em um dos momentos mais importantes do filme, Ben se vê diante de uma escolha que define tudo. Ele pode recuar, se esconder, deixar James resolver sozinho, ou pode agir. E ele age, não de forma perfeita, não como um herói de filme policial clássico, mas como alguém comum, fazendo o melhor que pode em uma situação extrema. Essa atitude acaba sendo decisiva. A história começa girando em torno de duas figuras totalmente opostas. De um lado, temos James Peyton, um policial durão, experiente, sério, daqueles que vivem o trabalho como missão de vida. Ele não confia facilmente em ninguém, muito menos em alguém que não seja da polícia. Do outro lado está Ben Barber, um cara comum, inseguro em alguns aspectos, exageradamente confiante em outros, que sonha em provar que é mais do que apenas o namorado da irmã do policial. Ben quer respeito, quer mostrar que é capaz, que tem valor, mesmo que, no fundo, ele não faça a menor ideia de como agir numa situação real de perigo. James Peyton é apresentado como um policial experiente, respeitado, daqueles que não precisam falar muito para impor presença. Ele conhece as ruas, sabe lidar com criminosos e não tem paciência para erro. Tudo nele transmite controle. É o típico policial que já viu de tudo e que não se impressiona facilmente. E talvez por isso mesmo, ele tenha criado uma espécie de barreira emocional com quase todo mundo à sua volta. Do outro lado da moeda está Ben Barber, totalmente diferente. Ben trabalha como segurança em um videogame center, passa o tempo jogando e falando sobre como seria incrível ser policial, mas nunca foi realmente colocado à prova. Ele fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. E o detalhe mais importante, Ben está namorando a irmã de James. Isso por si só já cria um clima tenso entre os dois desde o início. James não confia em Ben. Na visão dele, Ben é imaturo, irresponsável e completamente despreparado para qualquer coisa que envolva perigo real. Já Ben vê James como alguém que nunca vai dar uma chance justa. Toda a interação entre eles é carregada de provocações, olhares atravessados e aquela disputa silenciosa de quem vai ganhar a conversa. Só que essa disputa logo sai do campo verbal. Ben decide que quer entrar para a academia de polícia. Ele acredita que, se conseguir passar no teste, finalmente vai provar seu valor.
Quando conta isso para James, esperando algum tipo de apoio, recebe exatamente o contrário: deboche, desconfiança e desprezo. Para James, aquilo é quase uma piada. Ele não acredita que Ben dure nem um dia em campo. É aí que James tem uma ideia que para ele parece perfeita. Em vez de simplesmente dizer que Ben não serve para a polícia, ele resolve mostrar isso na prática. James convida Ben para sair com ele durante um dia de trabalho. Oficialmente, seria apenas um acompanhamento. Na prática, James transforma aquilo em um verdadeiro teste de resistência psicológica e emocional. Desde o momento em que Ben entra na viatura, já dá para sentir que algo não vai dar certo. James dirige de forma agressiva, faz comentários secos e trata tudo com uma seriedade intimidadora. Ben tenta manter a pose, faz piadas nervosas e tenta parecer tranquilo, mas o medo vai ficando cada vez mais visível. Cada sirene ligada, cada parada brusca, cada chamada no rádio aumenta a tensão. O que começa como uma simples ronda rapidamente se transforma em algo maior. James leva Ben para áreas perigosas da cidade, lugares onde a criminalidade é pesada e onde qualquer erro pode custar caro. Ben percebe que aquilo não é só um passeio, é um teste de verdade. E James deixa isso claro em cada atitude. Ele não vai aliviar. As primeiras situações já deixam Ben completamente fora do eixo. Ele não sabe como se comportar. Fala quando deveria ficar quieto, reage com atraso e demonstra um medo que ele tenta esconder, mas não consegue. James observa tudo em silêncio, anotando mentalmente cada falha, cada deslize, cada sinal de que Ben não pertence àquele mundo. Só que no meio de tudo isso, algo inesperado acontece. Uma ocorrência aparentemente simples começa a se complicar. O que parecia rotina ganha contornos perigosos. E de repente, Ben não está mais apenas sendo avaliado. Ele está envolvido em algo real, algo que não faz parte de nenhum teste planejado. Depois que a situação foge do controle, policial em apuros entra de vez naquele território onde a comédia começa a dividir espaço com o perigo real. O que antes era apenas um teste arquitetado por James, vira um problema de verdade. E o mais irônico é que agora não dá mais para simplesmente mandar Ben para casa e fingir que nada aconteceu. Ele já está envolvido demais. James percebe que aquela ocorrência aparentemente simples esconde algo maior. Há peças que não se encaixam, atitudes estranhas, gente demais tentando parecer calma. A experiência dele grita que aquilo não é só coincidência. Existe um esquema acontecendo por trás, e quanto mais eles avançam, mais fundo entram em uma situação que nenhum dos dois planejou. Ben, por sua vez, está completamente fora da zona de conforto. Ele tenta acompanhar, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo acontece rápido demais. As conversas no rádio, as decisões tomadas em segundos, a forma como James age sem explicar nada, tudo isso deixa Ben nervoso e ainda mais nervoso. E é justamente esse nervosismo que gera boa parte do humor do filme. Ben fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. Só que aos poucos, algo interessante começa a acontecer. Mesmo com medo, Ben começa a prestar atenção. Ele observa como James age, como ele analisa os ambientes, como antecipa movimentos. Ben não deixa de errar, mas já não é mais apenas um peso morto. Em algumas situações, ele percebe detalhes que passam batidos, ainda que muitas vezes fale no momento errado ou do jeito errado. A investigação começa a se desenhar de forma mais clara quando eles se deparam com evidências que apontam para um criminoso conhecido na cidade. Um nome que James conhece muito bem. Um cara perigoso, envolvido com tráfico e armas, e que não costuma deixar pontas soltas. Isso muda completamente o jogo. Agora, o que era um teste vira uma corrida contra o tempo. James tenta assumir o controle total da situação, mas a presença de Ben continua sendo um fator imprevisível, e isso irrita James profundamente. Ele não quer se preocupar em proteger alguém que não deveria estar ali. Ao mesmo tempo, ele começa a perceber que não pode simplesmente abandonar Ben. Por mais que não admita, existe um senso de responsabilidade ali. As coisas se intensificam quando a dupla acaba se envolvendo em perseguições, confrontos e situações que exigem decisões rápidas. Ben entra em pânico várias vezes, mas também surpreende. Em alguns momentos, ele age por impulso e acaba ajudando sem perceber. Em outros, quase coloca tudo a perder.
Essa montanha-russa de erros e acertos mantém o filme em constante movimento. A relação entre os dois também começa a mudar. Ainda existe tensão, provocações e desconfiança, mas já não é mais apenas desprezo. James começa a enxergar que Ben não é só conversa. Ele é medroso, sim, despreparado, com certeza, mas não é covarde. Ele fica, mesmo quando poderia fugir. Ele tenta, mesmo quando tudo diz que ele deveria desistir. No meio desse caos, a cidade vira um personagem à parte. Ruas movimentadas, bairros perigosos, lugares onde qualquer pessoa pode ser um risco. O filme usa bem esses cenários para aumentar a sensação de perigo constante. A qualquer momento, algo pode explodir, literalmente ou não. Essa segunda parte é onde Policial em Apuros cresce de verdade. A história ganha peso, os riscos aumentam e a dupla improvável começa, ainda que contra a vontade, a funcionar. Não como parceiros de verdade, mas como duas pessoas presas na mesma situação, obrigadas a confiar uma na outra. E quando parece que eles estão finalmente chegando perto da solução, algo dá errado. Um erro de cálculo, uma decisão tomada rápido demais, ou talvez apenas azar. O fato é que no final dessa parte, a situação atinge um novo nível de perigo. Agora não se trata mais apenas de resolver um caso, trata-se de sobreviver. E é com essa sensação de urgência, de que não há mais volta, que o filme caminha direto para o confronto final. A partir do momento em que tudo sai definitivamente do controle, Policial em Apuros entra no seu trecho mais intenso. Agora não existe mais teste, não existe mais vamos ver se você aguenta. O perigo é real, imediato, e tanto James quanto Ben sabem disso. O criminoso que eles estão enfrentando não é só mais um nome na ficha policial. É alguém disposto a tudo para escapar, inclusive matar quem estiver no caminho. James, como sempre, tenta assumir a liderança absoluta da situação. Ele conhece o inimigo, sabe como esse tipo de gente pensa e entende que qualquer erro agora pode custar caro. O problema é que ele já não está sozinho. Ben continua ali. E não por obrigação, mas por escolha. Mesmo apavorado, mesmo tremendo por dentro, ele decide ficar. E isso começa a mudar completamente a forma como James o enxerga. A tensão cresce quando a dupla se vê encurralada em situações cada vez mais perigosas. Perseguições ficam mais agressivas, confrontos mais diretos e a margem para erro praticamente desaparece. Ben continua errando, continua reagindo de forma exagerada em alguns momentos, mas agora existe algo diferente. Ele age. Ele não congela, ele não foge, ele tenta ajudar mesmo sem saber exatamente como. E é justamente aí que o filme mostra sua virada emocional. James começa a perceber que ser policial não é só técnica, treinamento ou sangue frio, é também coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Ben está morrendo de medo, mas continua avançando, continua seguindo, continua tentando fazer a coisa certa. O confronto final se aproxima de forma inevitável. O vilão, pressionado, começa a cometer erros. A cidade vira um campo de batalha improvisado, com ruas fechadas, tensão no ar e aquela sensação de que tudo pode dar errado a qualquer segundo. James age como sempre agiu, mas agora começa a incluir Ben nas decisões, mesmo que de forma relutante. Em um dos momentos mais importantes do filme, Ben se vê diante de uma escolha que define tudo. Ele pode recuar, se esconder, deixar James resolver sozinho, ou pode agir. E ele age, não de forma perfeita, não como um herói de filme policial clássico, mas como alguém comum, fazendo o melhor que pode em uma situação extrema. Essa atitude acaba sendo decisiva. A história começa girando em torno de duas figuras totalmente opostas. De um lado, temos James Peyton, um policial durão, experiente, sério, daqueles que vivem o trabalho como missão de vida. Ele não confia facilmente em ninguém, muito menos em alguém que não seja da polícia. Do outro lado está Ben Barber, um cara comum, inseguro em alguns aspectos, exageradamente confiante em outros, que sonha em provar que é mais do que apenas o namorado da irmã do policial. Ben quer respeito, quer mostrar que é capaz, que tem valor, mesmo que, no fundo, ele não faça a menor ideia de como agir numa situação real de perigo.
James Peyton é apresentado como um policial experiente, respeitado, daqueles que não precisam falar muito para impor presença. Ele conhece as ruas, sabe lidar com criminosos e não tem paciência para erro. Tudo nele transmite controle. É o típico policial que já viu de tudo e que não se impressiona facilmente. E talvez por isso mesmo, ele tenha criado uma espécie de barreira emocional com quase todo mundo à sua volta. Do outro lado da moeda está Ben Barber, totalmente diferente. Ben trabalha como segurança em um videogame center, passa o tempo jogando e falando sobre como seria incrível ser policial, mas nunca foi realmente colocado à prova. Ele fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. E o detalhe mais importante, Ben está namorando a irmã de James. Isso por si só já cria um clima tenso entre os dois desde o início. James não confia em Ben. Na visão dele, Ben é imaturo, irresponsável e completamente despreparado para qualquer coisa que envolva perigo real. Já Ben vê James como alguém que nunca vai dar uma chance justa. Toda a interação entre eles é carregada de provocações, olhares atravessados e aquela disputa silenciosa de quem vai ganhar a conversa. Só que essa disputa logo sai do campo verbal. Ben decide que quer entrar para a academia de polícia. Ele acredita que, se conseguir passar no teste, finalmente vai provar seu valor. Quando conta isso para James, esperando algum tipo de apoio, recebe exatamente o contrário. Deboche, desconfiança e desprezo. Para James, aquilo é quase uma piada. Ele não acredita que Ben dure nem um dia em campo. É aí que James tem uma ideia que para ele parece perfeita. Em vez de simplesmente dizer que Ben não serve para a polícia, ele resolve mostrar isso na prática. James convida Ben para sair com ele durante um dia de trabalho. Oficialmente, seria apenas um acompanhamento. Na prática, James transforma aquilo em um verdadeiro teste de resistência psicológica e emocional. Desde o momento em que Ben entra na viatura, já dá para sentir que algo não vai dar certo. James dirige de forma agressiva, faz comentários secos e trata tudo com uma seriedade intimidadora. Ben tenta manter a pose, faz piadas nervosas e tenta parecer tranquilo, mas o medo vai ficando cada vez mais visível. Cada sirene ligada, cada parada brusca, cada chamada no rádio aumenta a tensão. O que começa como uma simples ronda rapidamente se transforma em algo maior. James leva Ben para áreas perigosas da cidade, lugares onde a criminalidade é pesada e onde qualquer erro pode custar caro. Ben percebe que aquilo não é só um passeio, é um teste de verdade. E James deixa isso claro em cada atitude. Ele não vai aliviar. As primeiras situações já deixam Ben completamente fora do eixo. Ele não sabe como se comportar. Fala quando deveria ficar quieto, reage com atraso e demonstra um medo que ele tenta esconder, mas não consegue. James observa tudo em silêncio, anotando mentalmente cada falha, cada deslize, cada sinal de que Ben não pertence àquele mundo. Só que no meio de tudo isso, algo inesperado acontece. Uma ocorrência aparentemente simples começa a se complicar. O que parecia rotina ganha contornos perigosos. E de repente, Ben não está mais apenas sendo avaliado. Ele está envolvido em algo real, algo que não faz parte de nenhum teste planejado. Depois que a situação foge do controle, policial em apuros entra de vez naquele território onde a comédia começa a dividir espaço com o perigo real. O que antes era apenas um teste arquitetado por James, vira um problema de verdade. E o mais irônico é que agora não dá mais para simplesmente mandar Ben para casa e fingir que nada aconteceu. Ele já está envolvido demais. James percebe que aquela ocorrência aparentemente simples esconde algo maior. Há peças que não se encaixam, atitudes estranhas, gente demais tentando parecer calma. A experiência dele grita que aquilo não é só coincidência. Existe um esquema acontecendo por trás, e quanto mais eles avançam, mais fundo entram em uma situação que nenhum dos dois planejou. Ben, por sua vez, está completamente fora da zona de conforto. Ele tenta acompanhar, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo acontece rápido demais. As conversas no rádio, as decisões tomadas em segundos, a forma como James age sem explicar nada, tudo isso deixa Ben nervoso e ainda mais nervoso. E é justamente esse nervosismo que gera boa parte do humor do filme. Ben fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. Só que aos poucos, algo interessante começa a acontecer. Mesmo com medo, Ben começa a prestar atenção.
Ele observa como James age, como ele analisa os ambientes, como antecipa movimentos. Ben não deixa de errar, mas já não é mais apenas um peso morto. Em algumas situações, ele percebe detalhes que passam batidos, ainda que muitas vezes fale no momento errado ou do jeito errado. A investigação começa a se desenhar de forma mais clara quando eles se deparam com evidências que apontam para um criminoso conhecido na cidade. Um nome que James conhece muito bem. Um cara perigoso, envolvido com tráfico e armas, e que não costuma deixar pontas soltas. Isso muda completamente o jogo. Agora, o que era um teste vira uma corrida contra o tempo. James tenta assumir o controle total da situação, mas a presença de Ben continua sendo um fator imprevisível, e isso irrita James profundamente. Ele não quer se preocupar em proteger alguém que não deveria estar ali. Ao mesmo tempo, ele começa a perceber que não pode simplesmente abandonar Ben. Por mais que não admita, existe um senso de responsabilidade ali. As coisas se intensificam quando a dupla acaba se envolvendo em perseguições, confrontos e situações que exigem decisões rápidas. Ben entra em pânico várias vezes, mas também surpreende. Em alguns momentos, ele age por impulso e acaba ajudando sem perceber. Em outros, quase coloca tudo a perder. Essa montanha-russa de erros e acertos mantém o filme em constante movimento. A relação entre os dois também começa a mudar. Ainda existe tensão, provocações e desconfiança, mas já não é mais apenas desprezo. James começa a enxergar que Ben não é só conversa. Ele é medroso, sim, despreparado, com certeza, mas não é covarde. Ele fica, mesmo quando poderia fugir. Ele tenta, mesmo quando tudo diz que ele deveria desistir. No meio desse caos, a cidade vira um personagem à parte. Ruas movimentadas, bairros perigosos, lugares onde qualquer pessoa pode ser um risco. O filme usa bem esses cenários para aumentar a sensação de perigo constante. A qualquer momento, algo pode explodir, literalmente ou não. Essa segunda parte é onde Policial em Apuros cresce de verdade. A história ganha peso, os riscos aumentam e a dupla improvável começa, ainda que contra a vontade, a funcionar. Não como parceiros de verdade, mas como duas pessoas presas na mesma situação, obrigadas a confiar uma na outra. E quando parece que eles estão finalmente chegando perto da solução, algo dá errado. Um erro de cálculo, uma decisão tomada rápido demais, ou talvez apenas azar. O fato é que no final dessa parte, a situação atinge um novo nível de perigo. Agora não se trata mais apenas de resolver um caso, trata-se de sobreviver. E é com essa sensação de urgência, de que não há mais volta, que o filme caminha direto para o confronto final. A partir do momento em que tudo sai definitivamente do controle, Policial em Apuros entra no seu trecho mais intenso. Agora não existe mais teste, não existe mais vamos ver se você aguenta. O perigo é real, imediato, e tanto James quanto Ben sabem disso. O criminoso que eles estão enfrentando não é só mais um nome na ficha policial. É alguém disposto a tudo para escapar, inclusive matar quem estiver no caminho. James, como sempre, tenta assumir a liderança absoluta da situação. Ele conhece o inimigo, sabe como esse tipo de gente pensa e entende que qualquer erro agora pode custar caro. O problema é que ele já não está sozinho. Ben continua ali, e não por obrigação, mas por escolha. Mesmo apavorado, mesmo tremendo por dentro, ele decide ficar. E isso começa a mudar completamente a forma como James o enxerga. A tensão cresce quando a dupla se vê encurralada em situações cada vez mais perigosas. Perseguições ficam mais agressivas, confrontos mais diretos e a margem para erro praticamente desaparece. Ben continua errando, continua reagindo de forma exagerada em alguns momentos, mas agora existe algo diferente. Ele age. Ele não congela, ele não foge. Ele tenta ajudar mesmo sem saber exatamente como. E é justamente aí que o filme mostra sua virada emocional. James começa a perceber que ser policial não é só técnica, treinamento ou sangue frio, é também coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Ben está morrendo de medo, mas continua avançando, continua seguindo, continua tentando fazer a coisa certa. O confronto final se aproxima de forma inevitável. O vilão, pressionado, começa a cometer erros. A cidade vira um campo de batalha improvisado,
com ruas fechadas, tensão no ar e aquela sensação de que tudo pode dar errado a qualquer segundo. James age como sempre agiu, mas agora começa a incluir Ben nas decisões, mesmo que de forma relutante. Em um dos momentos mais importantes do filme, Ben se vê diante de uma escolha que define tudo. Ele pode recuar, se esconder, deixar James resolver sozinho, ou pode agir. E ele age. Não de forma perfeita, não como um herói de filme policial clássico, mas como alguém comum, fazendo o melhor que pode, em uma situação extrema. Essa atitude acaba sendo decisiva. A história começa girando em torno de duas figuras totalmente opostas. De um lado, temos James Peyton, um policial durão, experiente, sério, daqueles que vivem o trabalho como missão de vida. Ele não confia facilmente em ninguém, muito menos em alguém que não seja da polícia. Do outro lado está Ben Barber, um cara comum, inseguro em alguns aspectos, exageradamente confiante em outros, que sonha em provar que é mais do que apenas o namorado da irmã do policial. Ben quer respeito, quer mostrar que é capaz, que tem valor, mesmo que, no fundo, ele não faça a menor ideia de como agir numa situação real de perigo. James Peyton é apresentado como um policial experiente, respeitado, daqueles que não precisam falar muito para impor presença. Ele conhece as ruas, sabe lidar com criminosos e não tem paciência para erro. Tudo nele transmite controle. É o típico policial que já viu de tudo e que não se impressiona facilmente. E talvez por isso mesmo, ele tenha criado uma espécie de barreira emocional com quase todo mundo à sua volta. Do outro lado da moeda está Ben Barber. Totalmente diferente. Ben trabalha como segurança em um videogame center. Passa o tempo jogando e falando sobre como seria incrível ser policial, mas nunca foi realmente colocado à prova. Ele fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. E o detalhe mais importante, Ben está namorando a irmã de James. Isso por si só já cria um clima tenso entre os dois desde o início. James não confia em Ben. Na visão dele, Ben é imaturo, irresponsável e completamente despreparado para qualquer coisa que envolva perigo real. Já Ben vê James como alguém que nunca vai dar uma chance justa. Toda a interação entre eles é carregada de provocações, olhares atravessados e aquela disputa silenciosa de quem vai ganhar a conversa. Só que essa disputa logo sai do campo verbal. Ben decide que quer entrar para a academia de polícia. Ele acredita que, se conseguir passar no teste, finalmente vai provar seu valor. Quando conta isso para James, esperando algum tipo de apoio, recebe exatamente o contrário. Deboche, desconfiança e desprezo. Para James, aquilo é quase uma piada. Ele não acredita que Ben dure nem um dia em campo. É aí que James tem uma ideia que para ele parece perfeita. Em vez de simplesmente dizer que Ben não serve para a polícia, ele resolve mostrar isso na prática. James convida Ben para sair com ele durante um dia de trabalho. Oficialmente, seria apenas um acompanhamento. Na prática, James transforma aquilo em um verdadeiro teste de resistência psicológica e emocional. Desde o momento em que Ben entra na viatura, já dá para sentir que algo não vai dar certo. James dirige de forma agressiva, faz comentários secos e trata tudo com uma seriedade intimidadora. Ben tenta manter a pose, faz piadas nervosas e tenta parecer tranquilo, mas o medo vai ficando cada vez mais visível. Cada sirene ligada, cada parada brusca, cada chamada no rádio aumenta a tensão. O que começa como uma simples ronda, rapidamente se transforma em algo maior. James leva Ben para áreas perigosas da cidade, lugares onde a criminalidade é pesada e onde qualquer erro pode custar caro. Ben percebe que aquilo não é só um passeio, é um teste de verdade. E James deixa isso claro em cada atitude. Ele não vai aliviar. As primeiras situações já deixam Ben completamente fora do eixo. Ele não sabe como se comportar. Fala quando deveria ficar quieto, reage com atraso e demonstra um medo que ele tenta esconder, mas não consegue. James observa tudo em silêncio, anotando mentalmente cada falha, cada deslize, cada sinal de que Ben não pertence àquele mundo. Só que no meio de tudo isso, algo inesperado acontece. Uma ocorrência aparentemente simples começa a se complicar. O que parecia rotina ganha contornos perigosos. E de repente, Ben não está mais apenas sendo avaliado. Ele está envolvido em algo real, algo que não faz parte de nenhum teste planejado.
Depois que a situação foge do controle, Policial em Apuros entra de vez naquele território onde a comédia começa a dividir espaço com o perigo real. O que antes era apenas um teste arquitetado por James, vira um problema de verdade. E o mais irônico é que agora não dá mais para simplesmente mandar Ben para casa e fingir que nada aconteceu. Ele já está envolvido demais. James percebe que aquela ocorrência aparentemente simples esconde algo maior. Há peças que não se encaixam, atitudes estranhas, gente demais tentando parecer calma. A experiência dele grita que aquilo não é só coincidência. Existe um esquema acontecendo por trás, e quanto mais eles avançam, mais fundo entram em uma situação que nenhum dos dois planejou. Ben, por sua vez, está completamente fora da zona de conforto. Ele tenta acompanhar, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo acontece rápido demais. As conversas no rádio, as decisões tomadas em segundos, a forma como James age sem explicar nada, tudo isso deixa Ben nervoso e ainda mais nervoso. E é justamente esse nervosismo que gera boa parte do humor do filme. Ben fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. Só que aos poucos, algo interessante começa a acontecer. Mesmo com medo, Ben começa a prestar atenção. Ele observa como James age, como ele analisa os ambientes, como antecipa movimentos. Ben não deixa de errar, mas já não é mais apenas um peso morto. Em algumas situações, ele percebe detalhes que passam batidos, ainda que muitas vezes falhe no momento errado ou do jeito errado. A investigação começa a se desenhar de forma mais clara quando eles se deparam com evidências que apontam para um criminoso conhecido na cidade. Um nome que James conhece muito bem. Um cara perigoso, envolvido com tráfico e armas, e que não costuma deixar pontas soltas. Isso muda completamente o jogo. Agora, o que era um teste vira uma corrida contra o tempo. James tenta assumir o controle total da situação, mas a presença de Ben continua sendo um fator imprevisível, e isso irrita James profundamente. Ele não quer se preocupar em proteger alguém que não deveria estar ali. Ao mesmo tempo, ele começa a perceber que não pode simplesmente abandonar Ben. Por mais que não admita, existe um senso de responsabilidade ali. As coisas se intensificam quando a dupla acaba se envolvendo em perseguições, confrontos e situações que exigem decisões rápidas. Ben entra em pânico várias vezes, mas também surpreende. Em alguns momentos, ele age por impulso e acaba ajudando sem perceber. Em outros, quase coloca tudo a perder. Essa montanha-russa de erros e acertos mantém o filme em constante movimento. A relação entre os dois também começa a mudar. Ainda existe tensão, provocações e desconfiança, mas já não é mais apenas desprezo. James começa a enxergar que Ben não é só conversa. Ele é medroso, sim, despreparado, com certeza, mas não é covarde. Ele fica, mesmo quando poderia fugir. Ele tenta, mesmo quando tudo diz que ele deveria desistir. No meio desse caos, a cidade vira um personagem à parte. Ruas movimentadas, bairros perigosos, lugares onde qualquer pessoa pode ser um risco. O filme usa bem esses cenários para aumentar a sensação de perigo constante. A qualquer momento, algo pode explodir, literalmente ou não. Essa segunda parte é onde Policial em Apuros cresce de verdade. A história ganha peso, os riscos aumentam e a dupla improvável começa, ainda que contra a vontade, a funcionar. Não como parceiros de verdade, mas como duas pessoas presas na mesma situação, obrigadas a confiar uma na outra. E quando parece que eles estão finalmente chegando perto da solução, algo dá errado. Um erro de cálculo, uma decisão tomada rápido demais, ou talvez apenas azar. O fato é que no final dessa parte, a situação atinge um novo nível de perigo. Agora não se trata mais apenas de resolver um caso, trata-se de sobreviver. E é com essa sensação de urgência, de que não há mais volta, que o filme caminha direto para o confronto final. A partir do momento em que tudo sai definitivamente do controle, Policial em Apuros entra no seu trecho mais intenso. Agora não existe mais teste, não existe mais vamos ver se você aguenta. O perigo é real, imediato, e tanto James quanto Ben sabem disso. O criminoso que eles estão enfrentando não é só mais um nome na ficha policial. É alguém disposto a tudo para escapar, inclusive matar quem estiver no caminho. James, como sempre, tenta assumir a liderança absoluta da situação.
Ele conhece o inimigo, sabe como esse tipo de gente pensa e entende que qualquer erro agora pode custar caro. O problema é que ele já não está sozinho. Ben continua ali. E não por obrigação, mas por escolha. Mesmo apavorado, mesmo tremendo por dentro, ele decide ficar. E isso começa a mudar completamente a forma como James o enxerga. A tensão cresce quando a dupla se vê encurralada em situações cada vez mais perigosas. Perseguições ficam mais agressivas, confrontos mais diretos e a margem para erro praticamente desaparece. Ben continua errando, continua reagindo de forma exagerada em alguns momentos, mas agora existe algo diferente. Ele age. Ele não congela, ele não foge, ele tenta ajudar mesmo sem saber exatamente como. E é justamente aí que o filme mostra sua virada emocional. James começa a perceber que ser policial não é só técnica, treinamento ou sangue frio, é também coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Ben está morrendo de medo, mas continua avançando, continua seguindo, continua tentando fazer a coisa certa. O confronto final se aproxima de forma inevitável. O vilão, pressionado, começa a cometer erros. A cidade vira um campo de batalha improvisado, com ruas fechadas, tensão no ar e aquela sensação de que tudo pode dar errado a qualquer segundo. James age como sempre agiu, mas agora começa a incluir Ben nas decisões, mesmo que de forma relutante. Em um dos momentos mais importantes do filme, Ben se vê diante de uma escolha que define tudo. Ele pode recuar, se esconder, deixar James resolver sozinho, ou pode agir. E ele age, não de forma perfeita, não como um herói de filme policial clássico, mas como alguém comum, fazendo o melhor que pode em uma situação extrema. Essa atitude acaba sendo decisiva. A história começa girando em torno de duas figuras totalmente opostas. De um lado, temos James Peyton, um policial durão, experiente, sério, daqueles que vivem o trabalho como missão de vida. Ele não confia facilmente em ninguém, muito menos em alguém que não seja da polícia. Do outro lado está Ben Barber, um cara comum, inseguro em alguns aspectos, exageradamente confiante em outros, que sonha em provar que é mais do que apenas o namorado da irmã do policial. Ben quer respeito, quer mostrar que é capaz, que tem valor, mesmo que, no fundo, ele não faça a menor ideia de como agir numa situação real de perigo. James Peyton é apresentado como um policial experiente, respeitado, daqueles que não precisam falar muito para impor presença. Ele conhece as ruas, sabe lidar com criminosos e não tem paciência para erro. Tudo nele transmite controle. É o típico policial que já viu de tudo e que não se impressiona facilmente. E talvez por isso mesmo, ele tenha criado uma espécie de barreira emocional com quase todo mundo à sua volta. Do outro lado da moeda está Ben Barber, totalmente diferente. Ben trabalha como segurança em um videogame center, passa o tempo jogando e falando sobre como seria incrível ser policial, mas nunca foi realmente colocado à prova. Ele fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. E o detalhe mais importante, Ben está namorando a irmã de James. Isso por si só já cria um clima tenso entre os dois desde o início. James não confia em Ben. Na visão dele, Ben é imaturo, irresponsável e completamente despreparado para qualquer coisa que envolva perigo real. Já Ben vê James como alguém que nunca vai dar uma chance justa. Toda a interação entre eles é carregada de provocações, olhares atravessados e aquela disputa silenciosa de quem vai ganhar a conversa. Só que essa disputa logo sai do campo verbal. Ben decide que quer entrar para a academia de polícia. Ele acredita que, se conseguir passar no teste, finalmente vai provar seu valor. Quando conta isso para James, esperando algum tipo de apoio, recebe exatamente o contrário. Deboche, desconfiança e desprezo. Para James, aquilo é quase uma piada. Ele não acredita que Ben dure nem um dia em campo. É aí que James tem uma ideia que para ele parece perfeita. Em vez de simplesmente dizer que Ben não serve para a polícia, ele resolve mostrar isso na prática. James convida Ben para sair com ele durante um dia de trabalho. Oficialmente, seria apenas um acompanhamento. Na prática, James transforma aquilo em um verdadeiro teste de resistência psicológica e emocional. Desde o momento em que Ben entra na viatura, já dá para sentir que algo não vai dar certo. James dirige de forma agressiva, faz comentários secos e trata tudo com uma seriedade intimidadora.
Ben tenta manter a pose, faz piadas nervosas e tenta parecer tranquilo, mas o medo vai ficando cada vez mais visível. Cada sirene ligada, cada parada brusca, cada chamada no rádio aumenta a tensão. O que começa como uma simples ronda rapidamente se transforma em algo maior. James leva Ben para áreas perigosas da cidade, lugares onde a criminalidade é pesada e onde qualquer erro pode custar caro. Ben percebe que aquilo não é só um passeio, é um teste de verdade. E James deixa isso claro em cada atitude. Ele não vai aliviar. As primeiras situações já deixam Ben completamente fora do eixo. Ele não sabe como se comportar. Fala quando deveria ficar quieto, reage com atraso e demonstra um medo que ele tenta esconder, mas não consegue. James observa tudo em silêncio, anotando mentalmente cada falha, cada deslize, cada sinal de que Ben não pertence àquele mundo. Só que no meio de tudo isso, algo inesperado acontece. Uma ocorrência aparentemente simples começa a se complicar. O que parecia rotina ganha contornos perigosos. E de repente, Ben não está mais apenas sendo avaliado. Ele está envolvido em algo real, algo que não faz parte de nenhum teste planejado. Depois que a situação foge do controle, policial em apuros entra de vez naquele território onde a comédia começa a dividir espaço com o perigo real. O que antes era apenas um teste arquitetado por James, vira um problema de verdade. E o mais irônico é que agora não dá mais para simplesmente mandar Ben para casa e fingir que nada aconteceu. Ele já está envolvido demais. James percebe que aquela ocorrência aparentemente simples esconde algo maior. Há peças que não se encaixam, atitudes estranhas, gente demais tentando parecer calma. A experiência dele grita que aquilo não é só coincidência. Existe um esquema acontecendo por trás, e quanto mais eles avançam, mais fundo entram em uma situação que nenhum dos dois planejou. Ben, por sua vez, está completamente fora da zona de conforto. Ele tenta acompanhar, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo acontece rápido demais. As conversas no rádio, as decisões tomadas em segundos, a forma como James age sem explicar nada, tudo isso deixa Ben nervoso e ainda mais nervoso. E é justamente esse nervosismo que gera boa parte do humor do filme. Ben fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. Só que aos poucos, algo interessante começa a acontecer. Mesmo com medo, Ben começa a prestar atenção. Ele observa como James age, como ele analisa os ambientes, como antecipa movimentos. Ben não deixa de errar, mas já não é mais apenas um peso morto. Em algumas situações, ele percebe detalhes que passam batidos, ainda que muitas vezes fale no momento errado ou do jeito errado. A investigação começa a se desenhar de forma mais clara quando eles se deparam com evidências que apontam para um criminoso conhecido na cidade. Um nome que James conhece muito bem. Um cara perigoso, envolvido com tráfico e armas, e que não costuma deixar pontas soltas. Isso muda completamente o jogo. Agora, o que era um teste vira uma corrida contra o tempo. James tenta assumir o controle total da situação, mas a presença de Ben continua sendo um fator imprevisível, e isso irrita James profundamente. Ele não quer se preocupar em proteger alguém que não deveria estar ali. Ao mesmo tempo, ele começa a perceber que não pode simplesmente abandonar Ben. Por mais que não admita, existe um senso de responsabilidade ali. As coisas se intensificam quando a dupla acaba se envolvendo em perseguições, confrontos e situações que exigem decisões rápidas. Ben entra em pânico várias vezes, mas também surpreende. Em alguns momentos, ele age por impulso e acaba ajudando sem perceber. Em outros, quase coloca tudo a perder. Essa montanha-russa de erros e acertos mantém o filme em constante movimento. A relação entre os dois também começa a mudar. Ainda existe tensão, provocações e desconfiança, mas já não é mais apenas desprezo. James começa a enxergar que Ben não é só conversa. Ele é medroso, sim, despreparado, com certeza, mas não é covarde. Ele fica, mesmo quando poderia fugir. Ele tenta, mesmo quando tudo diz que ele deveria desistir. No meio desse caos, a cidade vira um personagem à parte. Ruas movimentadas, bairros perigosos, lugares onde qualquer pessoa pode ser um risco. O filme usa bem esses cenários para aumentar a sensação de perigo constante. A qualquer momento, algo pode explodir, literalmente ou não.
Essa segunda parte é onde Policial em Apuros cresce de verdade. A história ganha peso, os riscos aumentam e a dupla improvável começa, ainda que contra a vontade, a funcionar. Não como parceiros de verdade, mas como duas pessoas presas na mesma situação, obrigadas a confiar uma na outra. E quando parece que eles estão finalmente chegando perto da solução, algo dá errado. Um erro de cálculo, uma decisão tomada rápido demais, ou talvez apenas azar. O fato é que no final dessa parte, a situação atinge um novo nível de perigo. Agora não se trata mais apenas de resolver um caso, trata-se de sobreviver. E é com essa sensação de urgência, de que não há mais volta, que o filme caminha direto para o confronto final. A partir do momento em que tudo sai definitivamente do controle, Policial em Apuros entra no seu trecho mais intenso. Agora não existe mais teste, não existe mais vamos ver se você aguenta. O perigo é real, imediato, e tanto James quanto Ben sabem disso. O criminoso que eles estão enfrentando não é só mais um nome na ficha policial. É alguém disposto a tudo para escapar, inclusive matar quem estiver no caminho. James, como sempre, tenta assumir a liderança absoluta da situação. Ele conhece o inimigo, sabe como esse tipo de gente pensa e entende que qualquer erro agora pode custar caro. O problema é que ele já não está sozinho. Ben continua ali. E não por obrigação, mas por escolha. Mesmo apavorado, mesmo tremendo por dentro, ele decide ficar. E isso começa a mudar completamente a forma como James o enxerga. A tensão cresce quando a dupla se vê encurralada em situações cada vez mais perigosas. Perseguições ficam mais agressivas, confrontos mais diretos e a margem para erro praticamente desaparece. Ben continua errando, continua reagindo de forma exagerada em alguns momentos, mas agora existe algo diferente. Ele age. Ele não congela, ele não foge, ele tenta ajudar mesmo sem saber exatamente como. E é justamente aí que o filme mostra sua virada emocional. James começa a perceber que ser policial não é só técnica, treinamento ou sangue frio, é também coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Ben está morrendo de medo, mas continua avançando, continua seguindo, continua tentando fazer a coisa certa. O confronto final se aproxima de forma inevitável. O vilão, pressionado, começa a cometer erros. A cidade vira um campo de batalha improvisado, com ruas fechadas, tensão no ar e aquela sensação de que tudo pode dar errado a qualquer segundo. James age como sempre agiu, mas agora começa a incluir Ben nas decisões, mesmo que de forma relutante. Em um dos momentos mais importantes do filme, Ben se vê diante de uma escolha que define tudo. Ele pode recuar, se esconder, deixar James resolver sozinho, ou pode agir. E ele age, não de forma perfeita, não como um herói de filme policial clássico, mas como alguém comum, fazendo o melhor que pode, em uma situação extrema. Essa atitude acaba sendo decisiva. A história começa girando em torno de duas figuras totalmente opostas. De um lado, temos James Peyton, um policial durão, experiente, sério, daqueles que vivem o trabalho como missão de vida. Ele não confia facilmente em ninguém, muito menos em alguém que não seja da polícia. Do outro lado está Ben Barber, um cara comum, inseguro em alguns aspectos, exageradamente confiante em outros, que sonha em provar que é mais do que apenas o namorado da irmã do policial. Ben quer respeito, quer mostrar que é capaz, que tem valor, mesmo que, no fundo, ele não faça a menor ideia de como agir numa situação real de perigo. James Peyton é apresentado como um policial experiente, respeitado, daqueles que não precisam falar muito para impor presença. Ele conhece as ruas, sabe lidar com criminosos e não tem paciência para erro. Tudo nele transmite controle. É o típico policial que já viu de tudo e que não se impressiona facilmente. E talvez por isso mesmo, ele tenha criado uma espécie de barreira emocional com quase todo mundo à sua volta. Do outro lado da moeda está Ben Barber, totalmente diferente. Ben trabalha como segurança em um videogame center, passa o tempo jogando e falando sobre como seria incrível ser policial, mas nunca foi realmente colocado à prova. Ele fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. E o detalhe mais importante, Ben está namorando a irmã de James. Isso por si só já cria um clima tenso entre os dois desde o início. James não confia em Ben.
Na visão dele, Ben é imaturo, irresponsável e completamente despreparado para qualquer coisa que envolva perigo real. Já Ben vê James como alguém que nunca vai dar uma chance justa. Toda a interação entre eles é carregada de provocações, olhares atravessados e aquela disputa silenciosa de quem vai ganhar a conversa. Só que essa disputa logo sai do campo verbal. Ben decide que quer entrar para a academia de polícia. Ele acredita que, se conseguir passar no teste, finalmente vai provar seu valor. Quando conta isso para James, esperando algum tipo de apoio, recebe exatamente o contrário. Deboche, desconfiança e desprezo. Para James, aquilo é quase uma piada. Ele não acredita que Ben dure nem um dia em campo. É aí que James tem uma ideia que para ele parece perfeita. Em vez de simplesmente dizer que Ben não serve para a polícia, ele resolve mostrar isso na prática. James convida Ben para sair com ele durante um dia de trabalho. Oficialmente, seria apenas um acompanhamento. Na prática, James transforma aquilo em um verdadeiro teste de resistência psicológica e emocional. Desde o momento em que Ben entra na viatura, já dá para sentir que algo não vai dar certo. James dirige de forma agressiva, faz comentários secos e trata tudo com uma seriedade intimidadora. Ben tenta manter a pose, faz piadas nervosas e tenta parecer tranquilo, mas o medo vai ficando cada vez mais visível. Cada sirene ligada, cada parada brusca, cada chamada no rádio aumenta a tensão. O que começa como uma simples ronda, rapidamente se transforma em algo maior. James leva Ben para áreas perigosas da cidade, lugares onde a criminalidade é pesada e onde qualquer erro pode custar caro. Ben percebe que aquilo não é só um passeio, é um teste de verdade. E James deixa isso claro em cada atitude. Ele não vai aliviar. As primeiras situações já deixam Ben completamente fora do eixo. Ele não sabe como se comportar, fala quando deveria ficar quieto, reage com atraso e demonstra um medo que ele tenta esconder, mas não consegue. James observa tudo em silêncio, anotando mentalmente cada falha, cada deslize, cada sinal de que Ben não pertence àquele mundo. Só que no meio de tudo isso, algo inesperado acontece. Uma ocorrência aparentemente simples começa a se complicar. O que parecia rotina ganha contornos perigosos. E de repente, Ben não está mais apenas sendo avaliado. Ele está envolvido em algo real, algo que não faz parte de nenhum teste planejado. Depois que a situação foge do controle, policial em apuros entra de vez naquele território onde a comédia começa a dividir espaço com o perigo real. O que antes era apenas um teste arquitetado por James, vira um problema de verdade. E o mais irônico é que agora não dá mais para simplesmente mandar Ben para casa e fingir que nada aconteceu. Ele já está envolvido demais. James percebe que aquela ocorrência aparentemente simples esconde algo maior. Há peças que não se encaixam, atitudes estranhas, gente demais tentando parecer calma. A experiência dele grita que aquilo não é só coincidência. Existe um esquema acontecendo por trás, e quanto mais eles avançam, mais fundo entram em uma situação que nenhum dos dois planejou. Ben, por sua vez, está completamente fora da zona de conforto. Ele tenta acompanhar, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo acontece rápido demais. As conversas no rádio, as decisões tomadas em segundos, a forma como James age sem explicar nada, tudo isso deixa Ben nervoso e ainda mais nervoso. E é justamente esse nervosismo que gera boa parte do humor do filme. Ben fala demais, se empolga fácil e vive tentando mostrar que é confiante, mesmo quando claramente não é. Só que aos poucos, algo interessante começa a acontecer. Mesmo com medo, Ben começa a prestar atenção. Ele observa como James age, como ele analisa os ambientes, como antecipa movimentos. Ben não deixa de errar, mas já não é mais apenas um peso morto. Em algumas situações, ele percebe detalhes que passam batidos, ainda que muitas vezes fale no momento errado ou do jeito errado. A investigação começa a se desenhar de forma mais clara quando eles se deparam com evidências que apontam para um criminoso conhecido na cidade. Um nome que James conhece muito bem. Um cara perigoso, envolvido com tráfico e armas, e que não costuma deixar pontas soltas. Isso muda completamente o jogo. Agora, o que era um teste vira uma corrida contra o tempo. James tenta assumir o controle total da situação, mas a presença de Ben continua sendo um fator imprevisível, e isso irrita James profundamente. Ele não quer se preocupar em proteger alguém que não deveria estar ali.
Ao mesmo tempo, ele começa a perceber que não pode simplesmente abandonar Ben. Por mais que não admita, existe um senso de responsabilidade ali. As coisas se intensificam quando a dupla acaba se envolvendo em perseguições, confrontos e situações que exigem decisões rápidas. Ben entra em pânico várias vezes, mas também surpreende. Em alguns momentos, ele age por impulso e acaba ajudando sem perceber. Em outros, quase coloca tudo a perder. Essa montanha-russa de erros e acertos mantém o filme em constante movimento. A relação entre os dois também começa a mudar. Ainda existe tensão, provocações e desconfiança, mas já não é mais apenas desprezo. James começa a enxergar que Ben não é só conversa. Ele é medroso, sim, despreparado, com certeza, mas não é covarde. Ele fica, mesmo quando poderia fugir. Ele tenta, mesmo quando tudo diz que ele deveria desistir. No meio desse caos, a cidade vira um personagem à parte. Ruas movimentadas, bairros perigosos, lugares onde qualquer pessoa pode ser um risco. O filme usa bem esses cenários para aumentar a sensação de perigo constante. A qualquer momento, algo pode explodir, literalmente ou não. Essa segunda parte é onde Policial em Apuros cresce de verdade. A história ganha peso, os riscos aumentam e a dupla improvável começa, ainda que contra a vontade, a funcionar. Não como parceiros de verdade, mas como duas pessoas presas na mesma situação, obrigadas a confiar uma na outra. E quando parece que eles estão finalmente chegando perto da solução, algo dá errado. Um erro de cálculo, uma decisão tomada rápido demais, ou talvez apenas azar. O fato é que no final dessa parte, a situação atinge um novo nível de perigo. Agora não se trata mais apenas de resolver um caso, trata-se de sobreviver. E é com essa sensação de urgência, de que não há mais volta, que o filme caminha direto para o confronto final. A partir do momento em que tudo sai definitivamente do controle, Policial em Apuros entra no seu trecho mais intenso. Agora não existe mais teste, não existe mais vamos ver se você aguenta. O perigo é real, imediato, e tanto James quanto Ben sabem disso. O criminoso que eles estão enfrentando não é só mais um nome na ficha policial. É alguém disposto a tudo para escapar, inclusive matar quem estiver no caminho. James, como sempre, tenta assumir a liderança absoluta da situação. Ele conhece o inimigo, sabe como esse tipo de gente pensa e entende que qualquer erro agora pode custar caro. O problema é que ele já não está sozinho. Ben continua ali. E não por obrigação, mas por escolha. Mesmo apavorado, mesmo tremendo por dentro, ele decide ficar. E isso começa a mudar completamente a forma como James o enxerga. A tensão cresce quando a dupla se vê encurralada em situações cada vez mais perigosas. Perseguições ficam mais agressivas, confrontos mais diretos e a margem para erro praticamente desaparece. Ben continua errando, continua reagindo de forma exagerada em alguns momentos, mas agora existe algo diferente. Ele age. Ele não congela, ele não foge, ele tenta ajudar mesmo sem saber exatamente como. E é justamente aí que o filme mostra sua virada emocional. James começa a perceber que ser policial não é só técnica, treinamento ou sangue frio, é também coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Ben está morrendo de medo, mas continua avançando, continua seguindo, continua tentando fazer a coisa certa. O confronto final se aproxima de forma inevitável. O vilão, pressionado, começa a cometer erros. A cidade vira um campo de batalha improvisado, com ruas fechadas, tensão no ar e aquela sensação de que tudo pode dar errado a qualquer segundo. James age como sempre agiu, mas agora começa a incluir Ben nas decisões, mesmo que de forma relutante. Em um dos momentos mais importantes do filme, Ben se vê diante de uma escolha que define tudo. Ele pode recuar, se esconder, deixar James resolver sozinho, ou pode agir. E ele age, não de forma perfeita, não como um herói de filme policial clássico, mas como alguém comum, fazendo o melhor que pode em uma situação extrema. Essa atitude acaba sendo decisiva. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.